mas ninguém saía. Não, como diz o Brennan, não há intercâmbio neutro. Toda conexão você tira algo e deixa algo. Plenitude daquele que enche tudo em todos. Somos nós. Não simplesmente no domingo, porque Ele não nos chamou para o domingo, para uma vida. Não perdendo nenhuma oportunidade de ser essa conexão, né? Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Como que isso se dá? Sempre gosto de brincar. Então o nome não é santificado? Está orando para que o nome seja santificado. Não é santo o nome dele? O que eu entendo? Que nós, humanos, falhos, quando através de nós o nome dele é santificado, é reconhecido, é adorado, é glorificado, uma conexão se estabelece entre os céus e a terra, e através de nós aquilo que o céu decidiu se cumpre na terra. Como eu falei ontem, nós somos a parte visível do Deus invisível. Ah, mas não acontece nada na minha vida, porque você não santifica o nome. Porque você não se empenha para vencer a você mesmo através da cruz e se tornar novo. Você não se santifica por causa das outras pessoas. Você busca sua santidade por mera culpa, por mera dor na consciência. Deus não quer que eu faça isso. Mas não há o peso sobre as minhas costas e as suas costas do outro. Através de mim, o outro morre ou vive. Quando esse peso existir na nossa vida, a gente vai entender o que significa ser igreja de fato. Para mim é um peso denso. Eu brinco com os irmãos, né, para aliviar esse fardo da seguinte forma. A gente só tem na mente que a gente vai estar diante do santo juiz um dia para prestar contas daquilo que a gente fez. Não é simplesmente sobre o que a gente fez, mas também sobre o que a gente poderia ter feito. Então eu vou chegar diante dele conscientemente que eu fui canal de salvação deles dois. Olha só assim, o que é que eu fiz. Aí ele vai dar uma risada e vai dizer, pô, isso tem mais gente, cara. Como assim, Senhor? Mas eu nem preguei para ninguém, eu só lembro que eu peguei para eles dois. Mas a sua vida foi reflexo, sombra. Lembra? Gênesis 1:26. Ele abre a porta e mostra mais 100 pessoas. Essas pessoas olharam para a sua vida. E quando olharam para a sua vida, viram meu reflexo. Você incomodou, a luz que estava em você brilhou sobre as trevas que estavam na vida deles, e eles não entraram naquele momento, mas eles guardaram uma semente que eles tiraram da sua vida, e um dia ela frutificou, germinou. Mas para sua tristeza também eu quero te falar algo. Abre a outra porta ali, aí tem 200 pessoas lá, eles morreram por sua causa. Olhando para você, para que tipo de vida você tinha, eles morreram. Então entender isso é entender que o mundo se alimenta através da revelação de quem somos. Isso define se o mundo quer a Deus ou não. Quem eu sou define se o outro vai querer ou não. Decide se o outro vai ter fome ou não. Não dizendo que Deus não seja soberano. Não dizendo que eu seja a última Coca-Cola, nem você. Mas nós somos a igreja. Igual eu falei, se não é com a gente, onde que eles vão encontrar? Na padaria, no açougue? Não, é em nós. Se nós afirmamos que nós somos separados para a glória de Deus, onde que as pessoas têm que encontrar a vida de Deus?
O amor de Deus. Nós somos o meio pelo qual Jesus enche tudo e todos. Nós somos o meio pelo qual Jesus regenera a criação e a devolve para o Pai. Em todas as esferas da vida. João falando que aquele que vive no pecado não viu nem o conheceu. Aquele que vive no pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas ele dá uma boa notícia, ele não está dizendo, tipo assim, acabou para você, não há mais jeito para você. Ele diz, para isto, o Filho de Deus se manifestou, se revelou. 1 João diz, ninguém jamais viu a Deus, a não ser o seu Filho. Então é afirmar o seguinte, ninguém jamais viu o Filho, a não ser sua igreja. Por isso o Filho de Deus se manifestou. Por isso a igreja vai se manifestar, para destruir as obras do diabo. Essa palavra destruir é Lu, L-U-O. Mas não é o pregador Lu não, viu? Ela significa literalmente dissolver, anular um contrato ou algo que obriga legalmente. Aí você lembra que Paulo fala um escrito de dívida que constava contra nós. Depois de Adão, todo homem nasce escravo da sua vontade, nasce mal, nasce impossibilitado de caminhar para a luz, porque existe algo legalmente. Satanás diz, se prostrado você me adorar. Ele falou para Deus em Jesus Cristo. Se você prostrado me adorar, eu te darei autoridade sobre todos os reinos. Porque me foi dado e eu a dou a quem eu quiser. Então a escravidão do homem não é algo que Satanás foi ali e tirou da mão de Deus. Foi algo que Adão entregou para ele, legalmente. Então ele tem autoridade de ser e fazer o que ele faz contra a raça humana. O antídoto ou o poder que quebra o governo do maligno que era de Adão é a revelação do Filho de Deus e aquilo que ele carrega dentro de si, que dissolve o contrato, que dissolve aquilo que obriga legalmente o homem a ser escravo de si mesmo e do pecado. Mas eu gosto desse sentido de destruir, esmagar. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, o que é a obra do diabo? Vamos nomear as obras do diabo? O Filho de Deus se manifestou e o Filho de Deus estabeleceu o seu corpo, que é Ele mesmo, governando esse organismo que destrói todas as obras que nasceram por causa do pecado. Então não é simples, amado, ser cristão. Não, vou usar outra palavra. É simples ser cristão, mas não é simplista ser cristão. O fardo é suave e leve porque ele é pesado. Está sendo controverso, não estou não. Para Jesus era leve. O único peso é você ter que pagar o preço por aquilo que você não fez. É isso que é o pesado. Mas estar nessa missão é sendo envolvido por um fluxo constante dos céus, do amor de Deus, da provisão de Deus, da graça de Deus, é leve. Porque essa é a missão da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, amar o mundo de tal maneira. Ao sofrimento e ao gozo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente sofre e agoniza numa cruz, a gente consegue enxergar a médio e longo prazo uma nação, um povo, uma família separada para Deus. Então isso torna a missão leve. Isso nos torna cheios de graça. Porque essa é a decisão do lar e do pai da nossa família. Amar o mundo de tal forma. Não é amar a si mesmo.
O amor não busca seus próprios interesses. Essa é a missão da nossa família. Não ter por precioso o nosso direito. É isso que nos torna leve. A gente não tem grandes expectativas. A gente só tem uma expectativa: trazer para a nossa família aquele que o nosso pai amou. É a nossa única expectativa. A gente não se frustra. As pessoas não conseguem nos atingir. Elas nos matam e a gente ora para que o Senhor as perdoe, porque é por isso que a gente está em missão, para que eles entendam, para que eles vivam. Esse é o peso que está sobre nós. Nós somos a plenitude. Existe uma identidade e existe um poder operando em nós. Nós temos a identidade, nós somos o meio pelo qual Jesus realiza a sua obra. E nós temos um poder que dissolve as obras das trevas, que anula o contrato de dívida, que chama o mundo para o descanso, que concede um novo nome à criação. Então não é uma viagem, amado, do tipo, eu estou aqui para ver o que vai rolar quando Jesus voltar, vai que eu subo. Não é isso, amado, que é ser a igreja. Isso é ferir o seu coração, ferir o coração de Deus e ferir o coração daqueles que clamam. Daqueles que esperam por Deus. Eu estou aqui porque eu entendi quem Deus é, entendi quem Jesus é, entendi quem eu sou, entendi qual a proposta de Deus para comigo e para com a humanidade. Vamos embora. Pedro diz na primeira carta que teremos ousadia naquele dia. A ousadia vem por essa junção. Nós podemos pensar que pessoas não terão ousadia naquele dia. Então não é nem tipo, sai daqui. É tipo, ele voltou. E a gente vai buscar um buraco para se enfiar. Mas falar sobre ousadia é estar posicionado e frutificando a proposta do lar. Então quando está mais próximo o retorno dele, mais cantamos, mais o louvamos, mais proclamamos Maranata. Porque somos e estamos estabelecidos naquilo que ele providenciou para nós. A gente não tem medo dele, como Adão tinha depois do pecado. A gente não está atrás da árvore, a gente está na videira, ramos da videira. Nós somos ele mesmo. Nós estamos onde ele nos colocou. Entender tudo isso, irmão, é nos salvar, como Pedro foi salvo. Pedro não foi salvo porque ele é mais bonito que qualquer pessoa ou mais bonito que Judas. Foi esse entendimento sobre Jesus, sobre o Pai, sobre a missão que salvou Pedro. Que fez com que Pedro se tornasse pastor da igreja 3 dias depois que ele negou o Senhor. Não foi a fragilidade de Pedro que o deu capacidade para aquilo. O que deu capacidade para que Pedro fosse estabelecido naquele momento como pastor da igreja foi o que o espírito dele entendia sobre o Pai, o Filho e a missão. Andar sobre as águas, eu gosto daquilo. Não foi Pedro não tinha um reconhecimento meramente humano sobre Jesus. Ele obteve por revelação espiritual quem Jesus era de fato, e ele viu que ele era o próprio Deus em missão, através de um corpo humano. Enquanto todos diziam que ele era Jeremias,
Elias ou alguns dos profetas, e nem os discípulos conseguiram responder quem era Jesus, Pedro responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Tu és um bem-aventurado, porque não é carne e sangue, não é ser simplista nesse relacionamento, você extraiu, foi o meu Pai, o Espírito do meu Pai que te revelou. É por isso que a gente vê coisas chocantes com Pedro, enquanto todos estavam apavorados no barco. Pedro, por entender a divindade de Jesus, diz: Senhor, se és tu, me dá uma palavra. Não está escrito que ele saiu correndo para andar sobre as águas. Não foi uma decisão dele. Mas por saber quem Jesus era, quem era o Pai, que missão Jesus tinha, Pedro disse: se és tu, me dá uma palavra para eu ter contigo. E Jesus disse: vem. E ele foi sobre as águas. Mas quando ele atentou para o natural, ele se divorciou da revelação que ele tinha e ele afundou. Quando Jesus vai lavar os seus pés, ele não permite. Não porque ele é mais humilde que os outros, é porque ele está chocado. Deus em forma humana quer lavar os meus pés? Que loucura, não, jamais. E até que Jesus chega e explica o porquê, a necessidade de ser lavado os pés. Ele diz: lava os pés, as mãos, a cabeça e o corpo inteiro. Depois que Jesus explica. Por isso que ele corta a orelha de Malco. Para mim, um ato de adoração, de defesa àquele quem ele ama, que ele teme, que ele reverencia. Quando João diz que Jesus ressuscitou e estava na praia, Pedro pula nu na água para encontrar Jesus na praia. Quando Jesus pergunta se ele amava de fato, ele afirma que o ama mais do que todos eles. E Jesus pergunta de novo e ele diz de novo. Jesus pergunta de novo e ele se entristece e de repente ele faz a síntese. Cara, quando você entende quem é o pai, quem é o filho e qual a missão da família, não precisa você falar. Você encarna e entra em missão. E ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. De repente o Senhor vibra: que laço. Apacenta os meus cordeiros. Não é você igual tá um papagaio aí. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Viva! Porque isso comprova que você me ama. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E ele será amado pelo meu Pai. Eu e meu Pai iremos até a ele, e nele nós faremos morada. Mas a gente entra em Atos e tipo assim, cara, é Pedro mesmo? 3.000 convertidos, 5.000 convertidos. Homens letrados dizem: mas esse camarada não é aquele lá da praia, pescador, letrado, brutão, brigou com fulano, com ciclano, deu porrada no vizinho e tal. Como que ele está falando com tanta propriedade a respeito desse Cristo? Eloquente, profundo e poderoso. Porque fez a síntese: Pai, Filho e missão. Recebeu o poder no seu interior para ser novo homem. E é isso que está disponível a nós, através da realidade igreja. É uma realidade, amado. Uma realidade edificada a partir de Jesus. A gente nunca assume essa responsabilidade de fazer que o outro viva através de nós. Isso que é ser igreja. Eu sou intercessor, mediador. Aquilo que se interpõe entre duas partes. Jesus, ser o mediador, é dizer que ele está com uma mão em Deus e com a outra mão no homem, fazendo uma ligação. Está mediando algo. E essa é a nossa missão. Uma mão no mundo e uma mão em Cristo. Cristo com a mão em nós e a mão em Deus. Reconstruindo todas as coisas. E por que a igreja entra em falência? Porque a gente não quer essa responsabilidade. Eu lembro de algo profundo que Deus falou ao meu coração e me chocou. Mas ninguém tira de mim, porque eu já experimentei, já vi, já colhi. Eu tive problemas
com uma profetada que eu recebi, uma mulher falou que a menina era a mulher de Deus para minha vida e tal, não sei o quê, e eu com um mês de convertido falei, sem nem diferenciar um dedo do outro, se está falando que é de Deus, vamos embora. Mas para mim não tinha nada de Deus, né? Mas foi Deus que falou e não sei de nada, né? Então, se o povo está falando, deve ser, né? Mas demorou 3 meses para eu dizer, pô, não é. 3 meses já, né, entrando no Senhor, discernindo. E eu errei sexualmente. E eu parei tudo e entreguei a Ele. Eu falei, eu não nasci de novo para isso. Tem um lixo dentro de mim. Então, se eu me expor a um relacionamento sem uma meta, tipo assim, é não fazer nada, velho. E eu não tô aqui para isso. Foi um toque profundo. Tipo, eu estou apaixonado por ti. Estragado completamente. Eu não quero, sacou? Tá aqui, ó, na tua mão. Minha sexualidade, minhas emoções e tal. Então, quando você achar por bem, joga na minha cabeça o pacote. Teve inconstâncias, teve falhas em um processo, teve algumas tentativas de relacionamento durante 4 anos, mas na maioria do tempo, uns 3 anos e pouco, eu consegui me manter sóbrio, focado, sozinho, curado na sexualidade, nas emoções. E tinha uma listinha, né, que eu colocava diante de Deus, com algumas características. Mas o amor era tanto que eu fiz a tola, de repente, né, empolgada, mas verdadeira oração. Eu estou pronto para ser celibato, por amor a ti, a tua obra e tal. Então só interrompa se você achar por bem, tiver isso em ti sobre casamento, a família e tal. Mas na minha cabeça era uma super mulher de Deus, ninja. Então ela ia chegar, sacou? Super poderosa, varoa valorosa, sacou? E um dia chegou uma mulher semi-endemoniada e Deus falou, é ela. Ninja ao quadrado. Escândalo para todos, inclusive para mim. Tipo, ninguém aprovava aquela relação, nem eu. Só Deus. Era loucura para minha mente, para a mente da minha mãe. Quando ela soube que eu ia casar, escondeu os documentos. Era loucura para minha igreja, para o meu pastor. Era loucura para todo mundo. E eu naquela... Nossa, mano, como assim, velho? Que mulher esquisita, velho. Tá, não sei o quê. E o Senhor falou, é ela. Não está pronta, mas é ela. E você lembra da sua oração? Você está pronto para me amar? Você está pronto para ser celibato? A gente acaba o assunto por aqui. Porque ela só precisa de tudo que você é. Então, quando você pegar tudo que você é em mim e jogar sobre ela, ela vai se tornar o que ela precisa ser. Por que eu estou falando isso? Para que a gente entenda o que é ser um mediador, um intercessor. Eu coloquei a mão em alguém e a outra mão em Cristo. Então eu estou transferindo de um para o outro. Eu estou anulando o escrito de dívida que consta em um. Eu estou dissolvendo o contrato legal que faz com que aquela pessoa seja o que ela é e faça o que ela faça. Então, se a minha outra mão está em Jesus, eu estou tirando de Jesus o que ela precisa e estou tirando dela o que Jesus não quer que esteja lá. Isso é ser intercessor. Isso é ser mediador. E eu não me arrependo em nada. Absolutamente em nada. Não é perfeita, mas fez com que todas as pessoas viessem e pedissem perdão a ela. Porque todos duvidaram. Eu perdi até emprego, porque o patrão era evangélico que falou, você é louco, velho. Tipo, em questões espirituais você tá tão, né,
agressivo em questões emocionais, está igual um louco, por que você... Velho, Deus falou, meu. Nem eu, sacou? Deus falou, vou fazer o quê? É a mesma coisa Deus falando para Oséias, pega a prostituta e vai casar com ela, era tipo isso. Mas é aquilo que a gente estava conversando de madrugada. A cura de uma prostituta é um homem de Deus. E pode ser chocante você estar ouvindo isso, como se eu estivesse associando a minha esposa a uma prostituta. Mas o que é viver aquilo que não providenciou, que Deus não providenciou, se não prostituição? Então, eu, Anderson, fiquei com quantas mulheres na minha vida? 15, no máximo. E nem sexualmente com todas. E aí, Keila, quantos caras você acha que você ficou? Ah, sei lá, uns 80, 100. Você sente o drama de um intercessor ser a mão de Deus que vai entrar no coração e nas emoções de alguém e lavar a culpa que habita ali. E Deus tratava comigo coisas pesadas. Você está preocupado com o quê? Porque eu restauro todas as coisas. Essa é a missão. Para mim é belo olhar hoje para ela sendo mãe. Se você conhecesse ela 7 anos atrás, você ia dizer, que é isso, velho, que aconteceu? Então olhar para ela dormindo, 2 filhos, sendo mãe, sendo dona de casa, administrando a vida, cuidando do marido, sendo cooperadora de um propósito e ver ela 7 anos atrás, cara, que louco, mano. Tipo assim, confirma o evangelho, dá força e vigor para dizer. E o Senhor falou algo bem assim, ó. Se você não conseguir mudar a vida dela, pega o beco e vai embora. Porque se você não mudar a vida da pessoa que vai dormir na sua cama, você vai mudar a vida de quem? Alivia, não precisa apelar tanto. De quem? A pessoa mora contigo 25 horas por dia. Se ela não conseguir ver Deus na tua vida para mudar a vida dela, é esse peso que está sobre nós. Tem muita coisa para ser curada na vida dela, né? Mas ela é mãe, mulher. É você, Keila. O povo encontra na rua. Cara, seu semblante, cara, tipo, como você tá massa, velho. Como que você tá leve. Ou os caras que de repente ficaram com ela, né? E aí, tal, vamos dar um rolê? Tipo, tô casada. Você é casado? É, tenho 2 filhos. 2 filhos? É, eu sou cristã. Tipo, é meu pastor, seu marido. Você vê o tanto de choque que quebra o passado dela. Ou a avó dela, rica, e ela, pra tomar bala ou cheirar pó, tipo, roubava tudo na casa. Então, tipo, sem mãe, sem pai, a mãe riponga, 40 e poucos anos, e não é o referencial. A avó, tipo assim, menospreza, né? Tipo, avó, vou casar com quem? Ixi, tipo assim, só conclui a loucura, né? O cara todo tatuado, tipo, acho que vão ficar fumando maconha o dia inteiro os dois, né? Vão fazer isso. Então a avó pegar o telefone hoje, tipo, ter que se dobrar, sacou? Ô minha neta, tô ligando, fazer que eu te amo, sua família tão bonita e tal, continue em Deus e blá blá blá. Então a reconstrução de uma vida por causa de uma mediação, de uma intercessão. Então dentro disso, que a gente seja desafiado a entender qual é o nosso papel. Não olhar para o mundo e se assustar. O mundo é o que é pela falta da manifestação dos filhos de Deus. Porque
quando os filhos se manifestam é a farinha na panela, que tira o veneno. Lembra o profeta? A igreja é aquela que tira o veneno do mundo. Que tira a morte, o pecado do mundo. Que a gente guarde isso. Que a gente não fuja de uma boa briga. Quanto mais problemático for, mais Deus será glorificado. Porque João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está dizendo ele maqueia, ele vai dar um jeitinho. Ele tira. Então, quanto mais os problemáticos, os caóticos são alcançados e curados, o Evangelho é confirmado, Deus é glorificado. Mas esse não é Pedro? Isso é uma glória. Mas essa não é a Keila? Mas esse não é o Anderson? Mas esse não é o João? Está vendo que o Evangelho é real? Amém? Queria que você curvasse a cabeça. Queria orar pela sua vida. Pai, te agradecemos e te louvamos por tua bondade e infinita graça. Te agradecemos porque o sacrifício do teu Filho nos lavou profundamente. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu abençoo a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Pedindo que teu Espírito venha tocar o mais profundo do nosso ser. Que ele seja derramado sobre nós, nos convencendo de todas as coisas, nos construindo para o louvor do teu nome, da tua glória, nos enchendo de um peso de responsabilidade, de graça, de brilho para esse mundo caído. Que a gente não seja mais o mesmo através da meditação sobre tudo aquilo que foi colocado. Que a gente não fuja mais da nossa responsabilidade, sermos testemunhas da tua vida, da tua morte, da tua ressurreição. Nos toque, nos convence, nos limpa, nos construa em ti, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Não deixa mais que a gente sofra pela inconstância da nossa fé, mas que o Senhor gere em nós algo poderoso, 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 que a gente assuma essa posição de revelarmos a ti, a criação que caiu, a criação que tem medo do seu Criador. Que a gente devolva a beleza, a harmonia, que a gente volte a ser os administradores do caos, que a gente volte a devolver a beleza que Deus providenciou desde o início para o seu povo, para a sua criação. Em nome de Jesus. Amém. Gente, só para a gente